O caso do COAF, envolvendo o senador do estado do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, ganhou ares de novela. Recentemente, Flávio Bolsonaro faltou ao depoimento que ele teria que prestar ao Ministério Público para dar alguns esclarecimentos sobre as movimentações bancárias suspeitas que ocorreram em seu gabinete envolvendo Fabrício Queiroz, ex-assessor e motorista de Flávio Bolsonaro. Essas movimentações ocorreram em diversos gabinetes de vários deputados estaduais do Rio de Janeiro ali entre 2016 e 2017. Diversos outros deputados foram apontados como tendo movimentações suspeitas dentro do seu gabinete e Flávio Bolsonaro é apenas mais um desses deputados. E Flávio não está sendo investigado, temos que salientar isso, também não está sendo acusado de absolutamente nada. Ele vai ter que prestar depoimentos no Ministério Público em decorrência das seguidas faltas do Fabrício Queiroz, que é o ex-assessor e motorista que ele deveria ter ido ao Ministério Público, mas ele alegou, deu diversas justificativas e acabou faltando. E recentemente Flávio Bolsonaro justificou a sua ausência porque ele não teve acesso aos autos da acusação, podemos dizer assim. Mas Flávio Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva ao SBT, que aparentemente tem se tornado aí o principal veículo de comunicação, de interlocução entre Jair Bolsonaro e a população, principalmente quando Jair Bolsonaro quer utilizar um mediador. Geralmente o governo se comunica diretamente com as redes sociais, mas quando Bolsonaro quer utilizar um mediador, ele tem utilizado o SBT. E aí é algo muito interessante porque existe uma rusguinha, uma briga entre governo e a Rede Globo, que é algo muito parecido, essa briguinha governo e Rede Globo, com o que os governos petistas faziam. Sempre a Rede Globo foi muito criticada e ainda é bastante criticada pelos petistas e agora também pelos bolsonaristas. E você vai ver mais para o final do vídeo que essa é apenas uma das semelhanças que o governo Bolsonaro tem com o governo do PT. Fiquem até o final do vídeo que vou mostrar para vocês outras duas semelhanças entre esses dois governos. E nessa entrevista que foi ao ar no Jornal do SBT, eu não consegui encontrar a entrevista na íntegra, apenas alguns trechos que foram apresentados no Jornal do SBT. Se você tem essa entrevista ou se o SBT disponibilizou depois da gravação desse vídeo, coloque aqui nos comentários para que a gente possa comentar com mais propriedade tudo o que foi falado nessa entrevista. Mas na entrevista, Flávio Bolsonaro disse que há um direcionamento nítido para tentar desestabilizar o nome Bolsonaro em um governo que foi eleito de modo legítimo. Ora, mas o que está ocorrendo com relação a esse caso do COAF são apenas cobranças de esclarecimentos, porque Jair Bolsonaro foi eleito levantando uma bandeira moral, uma bandeira ética moral, que não haveria corrupção, que a mamata iria acabar, que os privilégios iriam acabar, como ele mesmo falou, reforçando isso no seu discurso de posse. Então as pessoas vão cobrar porque vão cobrar baseadas naquilo que o próprio Jair Bolsonaro falou durante toda a sua campanha. E é por isso que o caso do filho do general Mourão teve tanta repercussão, porque Bolsonaro falou que no seu governo os privilégios tinham acabado, que seria um governo de meritocracia, e agora surgiu o caso do filho do general Mourão. Se Bolsonaro tivesse falado nada, absolutamente nada sobre isso, esse caso teria passado despercebido e ninguém estaria nem aí. Só que agora, como Jair Bolsonaro prometeu uma mudança, prometeu que seu governo seria diferente, ele vai ser cobrado pelas suas próprias palavras. A população quer saber disso, é óbvio que a oposição vai usar isso para desestabilizar o governo ainda mais, só que os próprios eleitores de Jair Bolsonaro querem explicações sobre esse caso do COAF. Porque o que fez Jair Bolsonaro ser eleito não foi a pauta econômica. Isso ficou muito claro com as recentes pesquisas que foram feitas pelo Instituto Datafolha, mostrando que a maioria da população é contra a redução de leis trabalhistas e é contra também as privatizações, que são dois pontos fundamentais na política econômica de Paulo Guedes. Então o que fez Jair Bolsonaro ser eleito foi justamente um voto anti-PT. As pessoas não queriam que o PT voltasse ao poder e por isso votaram em Jair Bolsonaro. A base de eleitores de Jair Bolsonaro é uma base muito frágil, porque as pessoas, na verdade, elas votaram em Jair Bolsonaro para evitar a volta do PT ao poder, ou o sentimento antipetismo, o sentimento anti-PT, antipetista, que foi cevado pelo próprio PT, diga-se de passagem. Não adianta você falar que fake news, o PT não fez a sua meia-culpa, ele não admitiu seus próprios erros, e é óbvio que o PT vai jogar toda a culpa do resultado das eleições nas fake news, mas não foram só as fake news. Claro que elas tiveram uma parcela de contribuição, mas o PT não assumiu seus erros, o PT não admitiu as suas falhas, e achou que a população iria votar. Não votou. A população apoiou o PT, deu um voto de confiança ao PT após o mensalão, acreditou no discurso do Lula com a Dilma
acreditou uma segunda vez na Dilma, mesmo com a população brasileira querendo mudanças, vindo ali de 2013, das manifestações, a população votou em Dilma. Mas agora, com mais uma vez o caso da Lava Jato, a população não quis dar essa outra chance ao PT, a população se cansou. E esse sentimento antipetista, cevado pelo próprio PT, fez com que Jair Bolsonaro chegasse à presidência da República, endossando um discurso contra o PT, que agora ele vai ser cobrado. A população, quando a população vê essa situação, ela sente que trocou 6 por meia dúzia. Olha, eu troquei o PT por você e você está tendo atitudes que são semelhantes aos petistas. Isso a população não vai admitir, porque a pauta ético-moral foi o que fez Bolsonaro ser eleito e ele vai ser cobrado por isso, principalmente de seus eleitores que não querem se sentir decepcionados com o voto, não querem sentir que trocaram 6 por meia dúzia. Outro ponto de destaque da entrevista de Flávio Bolsonaro é que ele diz que ele está aberto e ele quer lá só marcar um horário e uma data para ele ir ao Ministério Público, prestar esclarecimentos e provar a sua inocência, porque quem tem que provar, quem tem que se explicar é o próprio Fabrício Queiroz, porque ele, Flávio Bolsonaro, não está envolvido, não está sendo investigado e também não está sendo acusado. E nesse momento há um vídeo de Fabrício Queiroz gravado no hospital, ele foi operado para a retirada do tumor no Albert Einstein e ele está lá com toda... ele está acamado, uma situação até um pouco constrangedora e ele fala que a família Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com esse assunto. Bom, se a família Bolsonaro tem nada a ver com esse assunto, é muito simples resolver o problema. É só ir lá, apresentar os documentos e resolver toda essa situação. Mas o que Flávio Bolsonaro não entende, e na verdade eu acredito que ele entenda, as pessoas elas não estão tão preocupadas com o que aconteceu ou deixou de acontecer com Flávio Bolsonaro. É isso que ele precisa entender. A população não está ligando se Flávio Bolsonaro é corrupto ou não. Esse caso do COAF ganhou proporções porque envolve diretamente a presidência da República, porque há uma transferência bancária no valor de R$24 mil para Michele Bolsonaro, primeira-dama, esposa de Jair Bolsonaro. É por isso que esse caso ganhou tanta proporção. Porque envolve diretamente a presidência da República. E é esse caso que a população quer que seja esclarecido. Porque não importa se Flávio Bolsonaro é ou não é corrupto, Bolsonaro pode usar isso a seu favor, ele pode falar assim, olha, quem é corrupto é meu filho, eu não tenho nada a ver com ele. É mais fácil jogar a culpa no filho, é mais fácil sacrificar o filho do que colocar toda a República, todo o governo a perder. Perne-se os anéis, mas ficam os dedos. Bolsonaro já fez isso com seu irmão. Houve lá um problema de corrupção envolvendo o irmão dele, Bolsonaro falou, é o meu irmão. E ele pode falar exatamente isso com o filho. É o meu filho. Então o que as pessoas esperam, o que as pessoas querem é um esclarecimento com relação ao cheque, com relação ao empréstimo que supostamente foi feito por Jair Bolsonaro para Fabrício Queiroz. As pessoas querem o esclarecimento desse repasse de R$24 mil. O resto é secundário. Se Flávio Bolsonaro é corrupto, não é? É claro que se ele for de fato corrupto, se houve um problema de corrupção, isso tem ali um impacto no governo. Porém, se Jair Bolsonaro for inocente nessa situação, não houve ali um problema de corrupção envolvendo Jair Bolsonaro, a população vai ficar tranquila. O que precisa ser esclarecido, mais do que se houve corrupção ou não ali no gabinete, se Flávio Bolsonaro é corrupto ou não, é justamente se mostrar que aquele cheque, que houve de fato um empréstimo de Jair Bolsonaro para Fabrício Queiroz. E aí o ponto que eu gostaria de mencionar, como que o governo está se aproximando dos governos petistas. Porque o Flávio Bolsonaro ele usa algumas desculpas que são muito semelhantes, que nós já lembramos, nós já vimos isso ocorrer com os petistas. A primeira coisa que Flávio Bolsonaro fala é que ele não sabia o que Fabrício Queiroz fazia fora do seu gabinete. Bom, se essa desculpa, se você aceita essa desculpa de Flávio Bolsonaro de que ele não sabia o que Fabrício Queiroz fazia fora do seu gabinete, você também tem que aceitar a desculpa quando o Lula falou que ele não sabia. Se você aceita de Flávio Bolsonaro, você também tem que aceitar de Lula. Então, o inverso também é verdadeiro. Se você aceitava de Lula, você também tem que aceitar a desculpa de Flávio Bolsonaro. Veja que as coisas são muito parecidas. Eu falei para vocês lá atrás, em um vídeo passado, que essa desculpa do eu não sabia acabaria vindo à tona. E outra coisa que Flávio Bolsonaro também fala, que é muito parecido com uma desculpa dos petistas, ele fala assim, poxa, o que está ocorrendo é um interesse da mídia muito maior sobre mim, e outros deputados com valores muito maiores não estão tendo toda essa atenção. E de fato, há outros deputados com valores muito maiores. André Ciliano do PT, 49 milhões, Paulo Ramos do PDT, 30 milhões, Márcio Pacheco do PSC, 25 milhões,
Tudo isso, todos esses valores foram envolvidos aí, também foram apontados pelo relatório do COAF. Só que esses deputados, eles não têm tanto interesse da população, porque são deputados do estado do Rio de Janeiro. Um cidadão lá do Piauí não vai se interessar por o que acontece na Câmara dos Deputados Estaduais do Rio de Janeiro. Esse caso ganha proporção porque, obviamente, envolve diretamente o presidente da República. E é por isso que há um interesse muito maior da população, porque isso envolve o presidente da República. E quando o Flávio Bolsonaro fala isso, mas vocês não estão falando do outro, do fulano, ciclano, beltrano, eu lembro muito os argumentos que foram utilizados pelo governo e também por eleitores petistas na época da Lava Jato, falando assim, olha, mas vocês só falam do Lula, vocês só falam do PT, vocês não estão falando do Aécio. E o argumento é absurdamente muito parecido, é praticamente a mesma estratégia. E toda vez que o Flávio Bolsonaro utiliza esse argumento, ele se aproxima dos governos petistas e começa a haver uma identificação entre governo de Bolsonaro e governo PT. E isso acaba tirando muito, reduzindo muito o capital político de Jair Bolsonaro, porque essas pessoas votarem Bolsonaro, porque Bolsonaro entoou a bandeira contra a corrupção, entoou uma bandeira envolvendo as pautas éticas e morais. Votaram em Jair Bolsonaro no sentimento anti-PT. E agora, aparentemente, essas pessoas elas podem se sentir desapontadas e sentirem que eles trocaram 6 por meia dúzia. Nós tiramos o PT do poder e colocamos um governante que faz a mesma coisa do PT. Pelo menos se utiliza das mesmas desculpas que o PT utilizava. E isso pode tornar o governo de Jair Bolsonaro muito mais difícil, porque sem o apoio popular vai ficar muito mais difícil dele negociar com o Congresso. E aí ele pode perder governabilidade muito rápido. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. O link para a reportagem do SBT está aqui na descrição do vídeo. Considere se inscrever no canal, deixe aqui o seu comentário, suas impressões com relação ao caso do COAF. E uma outra coisa, eu não estou falando aqui, que eu tenho que deixar isso claro. Eu não estou dizendo que as provas contra o Lula eram provas mais contundentes, menos contundentes, se o Lula é corrupto, se o Lula não é corrupto. Não, o que eu estou falando aqui é apenas demonstrando que os argumentos, a forma, a estratégia argumentativa, ou melhor, as desculpas que estão sendo utilizadas por Flávio Bolsonaro são muito parecidas com as desculpas que foram usadas pelo PT. Eu não estou analisando isoladamente as provas, isoladamente os casos. Eu estou pegando a desculpa, a justificativa, as palavras que foram utilizadas. Tá bom, pessoal? Se vocês chegaram até aqui, mais uma vez, considere se inscrever no canal. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.